beleza? Cara, eu tava pensando sobre uma coisa aqui, numa música que eu vi do Kendrick Lamar, que ele basicamente manda uma red pill nessa música sobre a Matrix do entretenimento, né? Eu comentei pra vocês sobre a ilusão que é criada pra nós e que é vendida sobre o desejo que nós temos de conseguir uma mulher bonita, de ter uma Stacy, né, de conseguir a aprovação dessa mulher por nós, e o que o cara faz pra conseguir ter essa mulher interessada por ele e mantê-la depois, né? E o Kendrick, ele quebra essa ilusão do entretenimento nessa música que ele fez, que, se eu não me engano, é a N95, que ele chama os rappers lá norte-americanos da comunidade negra de hipócritas, porque eles vendem essa ilusão, porque esses caras conseguiram, né, conquistar esse sonho de se tornar atraente finalmente para essas mulheres. Aí eles têm a corrente de ouro, eles têm o carro foda, eles têm um estilo de vida abundante, e agora eles têm acesso a essas mulheres e conseguem mantê-las. E os homens mais comuns fazem a mesma coisa, só que como? Se endividando. E aqui essa cultura, essa tendência também é trazida para nós através do funk. Hoje você vê os MCs como o Orochi, o Ponzé, entre outros, fazendo a mesma coisa, cara. Cheio de corrente de ouro no pescoço. Tem uma música do Ponzé que eu vi ele falando, que me deu a ideia para fazer esse vídeo, que ele fala assim: hoje a branquinha do condomínio, patricinha, gostosinha, quer fumar um comigo. Então ele tem acesso a essas mulheres. E aí os camaradas que ouvem essa porra dessa música querem fazer a mesma coisa, porque eles sabem que o cara, que isso vende. Essa frase, essa estrofe, esse refrão vende pros caras. A patricinha bonitinha do condomínio quer fumar um comigo, porque ele tem um cordão, ele tem as motos, ele tem o caralho. E o cara quer ter a mesma coisa, porque ele também quer que essa patricinha, que é a Stacy, essa patricinha do condomínio, a Stacy, se interesse por ele. E ele também quer ter acesso a essa mulher e se conectar com ela. E essa é uma matrix que o entretenimento vende pra nós, cara, que arrebenta com a mente dos caras. Então são 3 fases que o homem vive na vida dele. A primeira fase é essa, que o cara ele tenta ser MC de funk, ele quer chamar a atenção dessas mulheres. Na minha época era ser skatista, né? Ou ser jogador de futebol, e aí ele começa a fazer o quê? Se endividar. Pelo menos dentro do que ele tem alcance, dentro do que o limite de crédito dele consegue comprar. Que é o quê? Corrente, meter um som foda no carro, meter uma roda aro 17, comprar roupa de marca, ir na balada e estourar o limite do cartão em combo. Tudo que o homem faz nisso é para chamar a atenção dessas mulheres. Para conseguir que ela se interesse e se atraia por ele. Esses caras, eles fazem a mesma coisa. Só que eles são caras que são exceção. Eles têm milhões na conta. Então ele consegue comprar corrente, comprar o caralho sem se endividar para ter a atenção dessas mulheres. E aí o cara comum, ele tenta fazer a mesma coisa, só que dentro do que está no universo dele. Que é ter uma corrente, uma coisa mais simples, só que ele vai ter que se endividar para ter isso. E isso atrasa a vida do cara. Se endividar, rapaziada, é a pior coisa que você pode fazer, que vai atrasar a sua vida. E os caras fazem isso para conseguir essas mulheres. Atrasando a vida dele, e muitas vezes não vão conseguir. O cara vai pra balada cheio de corrente, cheio de roupa de marca, com carro foda, com som, com caralho a 4, tudo financiado, tudo no crédito, passa lá o cartão voador no combo e vai embora sem pegar ninguém, sem ficar com ninguém. Não consegue atrair essa mulher. E ele vive nesse loop infinito, repetindo isso todas as vezes. Porque é o sonho que esse filho da puta tem no coraçãozinho dele, que ele não consegue quebrar essa ilusão. E a Red Pill vem pra salvar a vida desses caras. Imagina se o homem já tem conhecimento disso desde o começo dessa ilusão. Dessa matrix do entretenimento, do funk, dessas músicas do caralho, do black, dos rap norte-americano. Que faz que o cara viva essa vida também, queira ser do mesmo jeito para ter a atenção dessas mulheres. Como esses caras têm agora. A maioria dos homens vivem nessa matrix, nessa ilusão quando eles são jovens, cara. Essa é a primeira matrix na vida do homem na corrida pela Stacy. Se endividar nessas coisas fúteis, né? Nessas coisas artificiais, superficiais e materiais, para ter o interesse dessa mulher e para ter a admiração dela por ele. Se o cara já consegue quebrar isso, cara, e viver simples desde quando ele é jovem, nessa primeira fase, ele já ganha, cara, muito, ele já vai estar muito avançado lá na frente, lá no futuro. Porque ele não se endividou agora, ele soube poupar. É aquela história de você sacrificar o prazer pelo propósito. É a gratificação procrastinada. Você aprender a procrastinar a gratificação. Porque agora parece que esses camaradas estão na sua frente. Você inveja o cara. Você vê o cara lá com carro foda importado, com aro 17, com som foda, com roupa de marca, né, MCD, não sei o que lá, voo com a porra toda, que todo moleque sonha em ter essas roupas, como eu sonhava também. Graças a Deus eu consegui, eu não me endividei, mas eu passei por esse endividamento, tô falando por experiência própria, pouco. Carro, essas porra também já falei pra você, só que não foi carro foda, né, que eu me endividei. Mas muitos caras fazem isso, aí você olha pra esse cara e fala, nossa, eu queria ter o que ele tem, porque olha só a mulher que ele tem, a garota que ele tem do lado dele. Só que mal você sabe que lá na frente, cara, ele vai acabar se estourando, às vezes ele pode, não tô torcendo pra isso, mas muitas vezes é o que acontece. Que é o que eu vou explicar pra vocês. Eu tive a ideia pra fazer esse vídeo no post lá que eu fiz da Débora Seco. Que justamente eu trouxe essa ideia da Stacy, do cara que ele sonha em ter Stacy no coraçãozinho, e depois no final foi o que eu comentei, né? Sobre a comunhão universal de bens. Eu casaria com ela em comunhão universal. Que é o que elas fazem, cara.
As mulheres não se preocupam com a separação lá depois, e uma coisa que elas falam pra mim, você não pode ser assim pessimista e já, sei lá, se casar pensando em como vai ser a separação no futuro. Você é obrigado a fazer isso se você quer se casar, se você quer se unir com uma mulher hoje em dia. Você é obrigado em pensar como que vai ser a nossa separação lá na frente se um dia ela vier a acontecer, porque 70% ou 80% de probabilidade que vai acontecer e ela que vai dar a iniciativa. Lógico que elas não têm que pensar na separação, porque elas na maioria das vezes casam com um cara que tem mais grana do que ela, que já tem patrimônio estabelecido. Que essa é a Matrix, inclusive, que é a segunda fase. Que o cara vai ter agora essa mulher, depois que ele conseguiu, ou que ele está adquirindo esse patrimônio, para ter a aprovação dela, para conviver com ela, ou às vezes para manter ela interessada por ele e admirando ele, num relacionamento, num casamento. É isso que esse cara vai viver. E é lógico que ela não vai se preocupar na separação, porque você já tem a sua vida estabelecida, ou já tem boa parte daquilo consolidado, ou está investindo para que você conquiste essas coisas, e aí lá na frente ela sabe que ela vai ficar com metade. Lógico que ela não tem que se preocupar com a separação. Porque o homem é burro. Porque o homem é burro, o homem casa para baixo e a mulher não. O que você vê as mulheres falando lá no Redcast direto? O homem tem que ter ambição, eu quero um homem independente, quero um homem que tem as coisas dele. Entendeu? Elas pensam assim, você é burro não. O homem conquista as coisas, depois ele casa com uma mulher que não tem nada. Aí ele demorou anos para adquirir aquilo, tudo em financiamento, pagou 3 vezes mais do que ele pagaria se fosse à vista. Porque ele precisa ter aquela mulher, e às vezes ele conseguiu se conectar com ela, ele tem que manter agora aquela mulher, que convive com ele, e aí depois ele se separa, e metade daquilo que ele pagou 3 vezes mais para conseguir, que ele financiou, que ele se endividou para conquistar, ou que ele está pagando ainda, metade ele vai ter que dar para ela. E às vezes metade daquilo vai para ela e você tem que continuar pagando ainda porque você não conseguiu quitar essas dívidas. Isso aí atrasa a sua vida, cara. Você pagou 3 vezes mais para conquistar essas coisas, se enfiando em crédito, em dívidas, e aí lá na frente você vai perder metade disso que você conquistou, que você pagou 3 vezes mais para conquistar. Olha como isso arrebenta com a vida do cara. E é nisso que a Red Pill salva a vida dos caras. E não tem como parar, velho. Quando os caras começarem a quebrar essa ilusão, o cara vai ver, cara, isso aqui salva a minha vida. Quantos caras não vieram e mandaram comentário pra mim? Mano, se eu soubesse disso que você falou lá atrás, eu teria feito tudo diferente, velho. Eu fiz tudo o que você falou, velho. Me endividei em financiamento, em imóveis planejados, eletrodoméstico, em apartamento, em a porra toda pra casar, pra ter a minha vida com a minha Stacy, com a mulher que eu consegui. Stacy é só pra dar uma temperada. É a mulher que ele queria ter lá, que ele conseguiu agora. E aí ele vai investir toda a força laboral dele, todo o salário, se endividando, descontando na folha, para pagar o financiamento do imóvel, para pagar eletrodoméstico, para pagar os móveis planejados, para pagar o automóvel que ele financiou, para conseguir ter a admiração e manter essa mulher num relacionamento. Que muitas vezes, se esse cara tivesse solteiro e não tivesse essa mulher e conseguisse quebrar essa ilusão dessa corrida pela Stacy com a Red Pill, ele teria uma vida mais simples. Só que ele ia ter que sacrificar o devaneio pela aprovação feminina. É uma escolha que o cara tem que fazer, cara. Você escolhe investir em você, procrastinar essa gratificação, que é uma ilusão, que lá na frente você pode conquistar depois, que você já tiver mais consolidado, estabelecido. Primeiro você investe naquilo que é prioridade, para depois você ter o supérfluo. Certo? Você pode ter uma vida mais de luxo depois, que eu vou explicar nesse vídeo. Mas para isso você vai ter que abrir mão do sonho pela Stacy, mano. Você vai ter que abrir mão do devaneio, que é uma parada que é difícil no coração do homem. Se não fosse, a maioria dos homens, na matrix dos casamentos ou na matrix dos relacionamentos, não investiriam nessa vida, cara. E acabariam se arrebentando lá na frente. Então você tem que tomar uma escolha na sua vida. Ou você sacrifica a aprovação dessas mulheres para ter uma vida mais mínima, mais simples e mais básica, não se endividando, beleza? Ou você investe em tudo isso e lá na frente, depois que você conseguir uma garota com esse perfil, ou próxima disso, que mais está perto aí de preencher esse sonho que você tem no seu coraçãozinho, correndo o risco aí de ter que dividir metade com ela lá na frente depois, atrasando aí, voltando metade do caminho na sua vida, tendo que iniciar tudo de novo. E essa é a segunda fase na vida do homem. Agora que ele conseguiu essa mulher, que ele tem um emprego, alguma coisa do tipo, ele vai lá e financia um automóvel, ou às vezes está pagando ainda o automóvel financiado dele, ou às vezes vende esse automóvel para dar entrada num apartamento, para dar entrada numa casa, com 2 dormitórios, suíte, num bairro legal, vaga de garagem, né? Porcelanato, a porra toda. Por quê? Porque ele quer agradar a mulher, cara. Porque as mulheres são competitivas nesse sentido. Elas ficam competindo para ver quem tem o estilo de vida mais foda, quem tem a casa mais foda, quem tem o melhor casamento, quem tem a melhor vida que o marido proporciona, que tem viagem, que todo final de semana tá no restaurante. E muitas vezes o homem, para proporcionar esse estilo de vida para a mulher e para si mesmo, ele tá se endividando, cara. Ao invés de ter uma vida mais simples. Para depois ele conseguir viver nisso sem sacrificar o seu salário, sem comprometer a sua renda, porque agora ele tem uma folguinha para ter um pouquinho de luxo.
Porque tudo que ele conquistou agora com 30, 35 já está quitado. E é para ele, e é mínimo. E aí depois, vamos supor, você teve um carrinho mais simples, você comprou uma motinha mais simples, quitada, ao invés de você investir num financiamento de um automóvel mais luxuoso, assim, para chamar a atenção dessas mulheres, ou em roda, e som, e roupa, e o caralho, não. Você compra uma roupinha mais simples, você não investe em roda, e som, e corrente, e o caralho, em balada, em combo, que vai um dinheiro do caralho, entendeu? Você guarda sua graninha para fazer academia, para comprar uma motinha mais básica. Só que aí a Stacy, a mulher bonita, a mulher gostosa, não vai se interessar por você via de regra. Você vai ter que abrir mão disso. Você vai ter que escolher uma motinha mais básica do que se endividar num financiamento para chamar a atenção dessa mulher, cara. Você não vai chamar a atenção dela. Só que aí esse camarada, lá na frente, ele vai ter a motinha básica dele, vai ter um carrinho mais simples ali que ele pagou até uns 20 mil reais, mais básico, e às vezes vai conseguir dar entrada ou quem sabe já comprar à vista um apartamento mais básico, com um dormitório só, que não tem suíte, não tem porcelanato e uma vaga de garagem. Naquele plano Minha Casa Minha Vida, que é até uns 180 mil na periferia. Uma mulher bonita, uma Stacy, não vai se interessar por você, irmão. Se você não tiver as correntes, se você não tiver essas porra toda, se você não tiver o carro rebaixado com som, status, um apartamento melhor, você não vai conseguir chamar a atenção dela via de regra. Mas você já vai estar com a sua vida consolidada sem dívida estabelecida, para você pensar mais em você. E a terceira fase qual que é? Quando vem a separação. Que aí muitas vezes o cara ele investiu 80%, 90% para conseguir esse patrimônio e agora metade ele tem que dar para ela às vezes depois que ele quitou tudo isso ou às vezes ainda quando ele está pagando por essas dívidas. Eu conheci um cara que eu atendi que ele era jogador de futebol, ele passou exatamente por isso. Ele comprou um puta de um apartamento foda, tinha um carro foda também, investiu a grana que ele adquiriu como jogador de futebol nisso, pela família, pela mulher e pelo filho, né? Colocou tipo 80, 90% da grana no patrimônio que eles adquiriram, tanto nos móveis, quanto no automóvel, quanto no imóvel. A mulher, ela ajudou, mas dentro do que ela conseguia, porque ela ganhava bem menos do que ele, então mesmo se ela quisesse ajudar, o limite do que ela podia ajudar era aquilo. De tudo que eles conquistaram, ela conseguia colocar só 10, 15, 20% para conquistar aquele patrimônio. Ele colocou 80, 90%. E aí o que acontece? Eles se separaram. E metade foi para ela, metade vai para ela, porque a partilha ainda não aconteceu, no caso dele, né? E agora ele vai ter que dividir metade com ela do que ele investiu 80, 90% para adquirir, de toda a grana que demorou anos na vida dele para ele conquistar. Então você demora anos para conquistar aquilo, você deu 20 passos para frente na sua vida e agora você voltou 10 para trás, para começar tudo do zero de novo. Imagina só o atraso que não é na sua vida isso, cara. E é por isso que as mulheres são espertas. Porque mesmo se você colocar separação total de bens ali, para se relacionar com elas, a maioria dos caras nem coloca, porque ele sabe que a mulher não vai aceitar. Não é nem porque ela vai falar assim, você não vai me dar seu dinheiro no final, porque você não me ama de verdade, que é o que elas falam pra mim quando eu comento sobre isso, né? Você já quer se casar pensando no que vai dar errado na separação? Então a gente nem deveria fazer isso. Aí o cara, ele nem entra na separação total, ele já começa na comunhão parcial, cara, porque senão a mulher não aceita. Ou o cara que mesmo começa na separação, o juiz lá na frente vai lá e passa por cima depois de anos de casamento junto. Não vale mais de porra nenhuma. Porque houve o tal do esforço comum, ela também se esforçou para adquirir o patrimônio, do jeito dela, que foi cuidando da casa, o que quer que seja, agora metade você tem que dar para ela, independente de qualquer coisa. É lógico que elas não têm que se preocupar com a separação, chefe. Porque depois, no final, ela não vai sair perdendo. E você vê como o homem é burro comparado nisso? Porque a mulher, irmão, quando a mulher, a maioria delas, é só você ver no Redcast o que elas falam, querem um homem com ambição, não tem que ser rico, mas tem que ser um cara que é independente, que tem as coisas dele e tal, porque eu tenho as minhas. Elas não pensam igual a gente, elas são espertas, chefe. Que foi aquele post que eu fiz da Débora Seco. Eu casaria com a Débora Seco em comer universal de bens. É lógico que é uma brincadeira, mas é um exemplo do que eu tô falando de como elas pensam, irmão. Já falei pra vocês pensarem como as mulheres. Porque quando elas têm a casa delas, elas são independentes, elas têm um automóvel, tudo quitado, tudo certinho, elas não querem casar com um cara que não tem porra nenhuma. Elas não querem casar com um cara que tá começando ainda, que não adquiriu patrimônio. Elas querem um cara que esteja no mesmo patamar de vida, de independência e financeiro do que elas, ou que ganhe mais ou que esteja num patamar superior. E você tem que pensar a mesma coisa, cara. Você tem que agir da mesma forma. Se você conseguiu viver a sua vida quebrando essas ilusões e de repente é uma boa probabilidade de você chegar com 30, 35 anos e já ter a sua casinha, já ter tudo básico, seu apartamento. E outra coisa, irmão, depois que você adquiriu tudo isso, esse é o meu projeto agora. Eu já tenho uma motinha básica, tenho um carrinho básico, quitado, vocês sabem qual que é, inclusive, né? Meu projeto agora é conseguir um apartamento Minha Casa Minha Vida. Pode ser até num bairro periferia aqui da minha cidade que é mais barato. Mas que tem tudo também aos arredores. Tem farmácia, tem supermercado, tem lotérica, tem padaria, tem tudo, açougue.
posto de gasolina, tem tudo ali perto. Eu preciso de mais do que isso? Eu preciso se eu querer atenção ou se eu querer aprovação nessas mulheres. Porque muito provavelmente, se ela vê que eu tenho um carrinho mais simples, que eu tenho uma motinha básica, que eu tenho um apartamentinho simples na periferia, ela não vai se interessar por mim, provavelmente. Porque tem outros caras que têm mais e estão dispostos a pagar esse preço, que eu não tô. Entendeu? Então, é o que eu falei. Você sacrifica a aprovação sexual que você vai ter dessa mulher para investir em si mesmo, cara. Aí lá na frente, agora vamos supor, eu compro um apartamentinho desse por 180 mil, à vista, tá? Ou você consegue dar uma boa entrada, depois, cara, você quitado, você pode vender, irmão. Aí você pode começar a investir em um pouquinho mais de luxo. Vender o seu carrinho básico, depois que você já tem um apartamentinho para você morar, né, todo montadinho, com móveis e tal, coisinha simples, cara. Você vende depois, entendeu? Que ele tiver valorizado, você pode ir juntando grana no processo, tá? E comprar um apartamentinho melhor. Comprar um carro melhor, comprar uma moto mais da hora. E assim você vai investindo, cara, tudo à vista. Você junta dinheiro, você já tem seu patrimônio consolidado, você substitui aquilo que você já pagou, que você não teve que financiar, você pagou à vista, entendeu? Você vai juntando grana, pô, juntei mais 100 mil reais. Vou vender esse meu apartamento que eu paguei 180 mil à vista, básico, Minha Casa Minha Vida, já tá quitado. Juntei 100 mil aqui em mais 5 anos, vendo ele, pego agora um de 250, 300 mil pra mim. Depois que você tá com tudo consolidado, pense como elas pensam. Porque se ela no seu lugar tivesse as mesmas coisas que você tem, provavelmente ela não casaria com um cara que não tem nada. Porque na separação, provavelmente ela teria que separar e dar metade pra ele. Que é a mesma coisa que vai acontecer com você. Aí depois que você consolidou tudo, o homem, como ele é burro, como ele é bonzinho, como ele é iludido, ele vai lá e faz o quê? Ele vai lá e casa com uma mulher que não tem nada. Ele vai lá e casa com uma mulher que não tem as mesmas coisas que ele conseguiu adquirir. E aí depois metade do que ele conseguiu ele vai ter que voltar para ela e retrocedeu 50% na vida dele, vai ter que começar tudo de novo, como no caso desse jogador de futebol que eu falei. Imagina isso, cara, você pagou 3 vezes mais financiando um apartamento, um imóvel, aí agora você quitou esse imóvel, você vai ter que dividir com a sua mulher, que colocou às vezes 10% nas parcelas para pagar aquilo lá, e no final das contas você fica só com 1/3 do que você investiu, cara. Olha o atraso que não é da vida desse cara. Você levou anos para pagar aquilo, 10 anos, 15 anos para pagar aquele apartamento, você pagou a porra do apartamento, você quitou tudo, olha só a merda, você quitou tudo, finalmente, pagou 3 vezes mais em juros, em financiamento, e agora na separação, aquela propriedade, aquele patrimônio todo, imóvel, automóvel, móveis, eletrodoméstico, a porra toda, que você pagou parcelado 3 vezes mais para você conquistar, certo? Você vai ficar com metade daquilo que você pagou 3 vezes mais para conseguir. Metade você vai dar para ela que ela pagou 10%. Ou seja, a mulher investiu 10% em algo que ela vai ter 50%, e você investiu 300% porque você pagou financiado, e você vai ficar com 1/3 agora. Ou seja, você investiu 300% para ficar com 50%, ela investiu 10% para ficar com 50%. Olha a burrice que é isso na vida do cara, como isso arrebenta com a vida dos homens. Por isso que eu falo, cara, que a Red Pill é um caminho sem volta. Quando os caras começarem a ter noção disso, e me desculpa Xandão, Gorgonoide, que pensam o contrário, a realidade é que a maioria dos homens comuns se estouram nessa perseguição, nessa jornada pela corrida pela Stacy na vida deles, cara, lá na frente.